Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de se mexer com bicicletas, motas, carros ou comboios e, claro, de cidades. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Paula Teles, formada em Engenharia Civil, é mestra em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano e é presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. O tema deste episódio é Que saúde queremos nas nossas cidades? Paula, bem-vinda. Começo por uma provocação. Normalmente estamos habituados a pensar em saúde e a relacionar isso com o espaço rural. Neste caso, pergunto-lhe como é que podemos criar uma cidade saudável? Muito bem. É assim, estou à vontade para a resposta porque eu nasci num mundo rural. E, portanto, vivo desde os 8 anos na cidade, no urbano. Eu posso lhe dizer que, para mim, ter saúde, para a minha própria saúde, que também passa pela saúde mental, eu preciso não tanto de tanto sossego, eu preciso da agitação da cidade, preciso da vida, dos carros, das pessoas, dos encontros, da dinâmica comercial, empresarial, tudo isso. Agora, o que é que nós precisamos fazer para termos algo comparável? Olha, é termos espaços de conforto. Espaços de convívio na cidade, espaços inclusivos, que sejam para todos e que dê oportunidades de viver a vida na cidade. E a vida na cidade é entre os edifícios. E essa plataforma entre os edifícios é onde nós todos, que somos todos diferentes, que temos políticas diferentes, religiões diferentes, que temos interesses diferentes, ainda temos felizmente um espaço que é gratuito, que é igual para todos, sem barreiras, e onde poderemos integrar-nos uns com os outros, comunicarmos e aprendermos a viver em comunidade. Daí que o espaço público é fundamental. Portanto, eu diria-lhe que o que é preciso mesmo é termos um espaço público com estas características de conforto, de inclusão. No fundo, repare, termos jardins. Termos agora aquilo que precisamos muito, que é baixar as temperaturas, e nós, planeadores de território, conseguimos baixar as temperaturas com estrutura verde, que são para termos mais qualidade, conforto térmico, não é? Por vezes termos elementos de água, porque ele permite-nos respirar, permite-nos ouvir a água. Ouvir é um relaxamento, não é? Ouvir é um relaxamento. Nós podemos também, depois de termos uma aposta na estrutura verde, que é esta estrutura... E quando diz estrutura verde, não está necessariamente a falar de jardins de grande dimensão, ou seja... Não, pequenos. Para já combater aquela coisa que existe muito nas cidades atuais, que é... acabar com as árvores, não é? Para criar lugares de estacionamento. Sim, isso é que nunca. Deitar árvores abaixo, não. Eu sei que há uma política que se diz hoje: nós vamos deitar 100 árvores abaixo e vamos colocar na mesma rua o dobro ou o triplo. Mas isso não é igual. Porque qualquer árvore que se deita abaixo, a próxima que se coloca no mesmo sítio, vai demorar muito tempo a crescer, a criar sombra. E até digo mais, a experiência que nós temos é que, a maior parte das vezes, mais de 1/3 das árvores que nós colocamos no espaço público morre, não se adapta, até porque os pavimentos estão com muito betão e não têm espaço para a própria raiz. Portanto, mas isto não sendo uma conversa de arquitetura paisagista, que é uma das questões que eu acho mais relevantes para a tal saúde na cidade, é apostar nesta estrutura verde. Uma praça pode não ter árvores, mas nós podemos ter flores, podemos ter floreiras e portanto, esses elementos e uma outra árvore... E não é uma questão só estética, não é? Não, é questão de vida. A árvore vai fazer rebentar um novo ecossistema urbano, desde os passarinhos a um conjunto de insetos, a um conjunto de espécies que são absolutamente determinantes para a nossa vida enquanto seres humanos. E, portanto,
portanto, repara, eu acho que desse ponto de vista de quem gosta de sociabilizar e de quem tem estudado como eu a relação do habitat, que é o sítio onde nós habitamos, com a saúde, nós precisamos ter uma saúde boa mental. Aliás, a saúde mental é tão importante como a outra saúde que não é ligada à questão da mente. E nós, para termos uma boa saúde mental, nós temos que conviver, nós não podemos estar isolados. E a cidade nunca isola as pessoas se tiver bom espaço público. Porque as leva aí para a rua, os miúdos irem coisa brincar. Que às vezes no mundo rural nós estamos isolados. Eu tenho pessoas que conheço no mundo rural que chegam rodeadas por verde, montanhas. Estão cheias de verde, estão cheias de problemas de isolamento e de problemas psicológicos. Paulo, e porquê é que temos cuidado tão pouco de algo que é uma evidência, como acaba de explicar, que é essa forma de olhar para a cidade, sim, planear a cidade? Porquê é que temos cuidado tão pouco das nossas cidades? Porque nós deixamos de ser tão humanistas. E aquilo que eu começo a escrever em tudo que faço e que estudo e que também que projeto é de voltar a introduzir o humanismo nas cidades. O que é isso? É criar espaços de proximidade que permita com que os cidadãos voltem a dialogar uns com os outros e voltem a cumprimentarem-se uns aos outros. O facto de nós termos criado cidades dependentes do automóvel, que de resto é de onde eu venho, eu sou engenheira de tráfego, a minha base foi essa, mas eu percebi ao longo dos tempos que eu estava a desumanizar as cidades, eu estava a empurrar as pessoas para a periferia, ainda não se falava de problema de habitação, falava-se de era ter um espaço maior para ter uma grande moradia, com jardim, e entendia-se que estar a 15 minutos de uma moradia na periferia não fazia mal nenhum, até era descontraído, tinha um bom carro e ia para a periferia. A questão é que de repente esses 15 minutos passaram para 1 hora, para 2 horas, porque os carros foram tantos e ficam todos engarrafados nas portas de entrada das cidades. E portanto, essas grandes moradias passaram a não ser a solução para a qualidade de vida do cidadão. E é nessa altura que eu começo a estudar e começo a perceber que tudo o que eu estava a fazer, que era aumentar distâncias todos os dias aos cidadãos, era aquilo que eu tinha que cortar. Era reduzir distâncias. O que a Paula quer, no fundo, é trazer. Eu quero que as pessoas vão para contra o movimento de Eu sou das cidades. super contra o excesso de deslocações. Nós precisamos hoje estar parados. Voltamos a precisar de estar parados, claro, num ambiente mais acolhedor, mais cuidado, que é isso que estava a dizer. E parados é, de preferência, vivermos próximo dos sítios onde moramos. Se tivermos a oportunidade de passar o fim de semana fora, onde trabalhamos, peço desculpa, se tivermos a oportunidade de termos casas na aldeia ou na periferia, que possamos ao fim de semana mudar de sítio, ótimo, porque nós somos cidadãos, somos seres que gostamos de mudar. Mas nós precisamos de termos uma vida mais menos estressada, e a deslocação exagerada todos os dias leva-nos a problemas de doença. Vou-lhe colocar uma questão. Quem, nas mais variadas cidades de Portugal, fez esse movimento que a Paula retratava, ou seja, vou arranjar uma vivenda fora da cidade porque tenho mais qualidade de vida ao final do dia, mas trabalho no centro da cidade, qualquer que ela seja, a verdade é que nessa deslocação entre a casa e o local de trabalho acaba por perder 2 eventualmente horas. Meia hora. Eu já vou dizer, estou a ser pronto, simpático, eu já meia diria, hora sim. de manhã, meia hora à tarde, isso é 1 hora. Sim. Tranquilamente pode perder 45 minutos a 1 hora. São 2 horas por dia. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. E o problema, repare, é que depois também vai arrastar com elas quem? Os filhos. Os filhos tornaram-se reféns dos pais. Nós hoje temos uma sociedade com crianças que cresceram no banco de trás do carro dos pais. Eu tenho colaboradores e alunos meus na universidade, portanto na casa dos seus 20 anos, que chegam depois ao mundo de trabalho e não têm autonomia nenhuma para nem hábitos, mas pior, perderam a autonomia de vencer as dificuldades. Para eles uma dificuldade é a chefe dizer que o trabalho está menos bem. Quando nós íamos para a escola a pé, às vezes a batalhar uns com os outros, a pancadaria uns com os outros, a brincar, a apanhar chuva e frio, mas a verdade é que nós chegávamos à escola super ativos, tínhamos colegas que foram os nossos colegas da vida, ainda hoje tenho colegas da vida que eram os colegas que eu apanhava na rua, a caminho da escola, e que nos deram autonomia para as nossas defesas e para nós crescermos em comunidade também enquanto pessoa. E hoje não, as escolas estão com crianças com muitos problemas mentais, estão a tomar medicação pequeninas, porque elas estão isoladas. Depois a creche, e é isso que eu queria também dizer, que a questão das tecnologias e dos smartphones e da vida tecnológica, e eu nem sei onde é que vai parar também da questão da inteligência artificial, levou-nos todo para um mundo de isolamento. E, portanto, nós planeadores do território, temos que contrariar esse momento de isolamento, esse mundo de isolamento, que está a causar danos de saúde, não é? Por tudo isso que eu estou a dizer. Para que as pessoas se interroguem porque é que eu não vou para o parque, porque é que eu não vou passear. Eu preciso de ir trabalhar para o parque,
parque, porque eu preciso de conhecer outras pessoas, eu preciso de me relacionar e eu preciso ter vontade de sair de casa, de estar debaixo de uma árvore, apanhar sol, apanhar chuva e começar a conectar com os cidadãos. A isso chamamos hoje a necessidade de humanizar as cidades, não é? De voltar a colocar as pessoas no centro da cidade. E há sensibilidade dos decisores políticos, sejam eles a nível estatal ou autárquico? Sim, eu posso dizer que a minha luta, e é uma luta aliás, o instituto que eu estou aqui a representar, o ICVM, é uma associação que tem 20 e tal anos, que promove estas preocupações a nível das autarquias todas portuguesas. Nós começamos a trabalhar numa altura em que não havia pavimentos táteis, não havia dimensionamento de passeios, não havia regulamentação, e hoje, com o nosso esforço e de muitas outras pessoas que trabalham de forma voluntária, conseguimos ter uma carta, uma gramática que marca a agenda política também, mas eu confesso que ainda a nossa sociedade, nomeadamente quem tem mais de 40, 50 anos, não está preparada para este choque, que é dizer assim, 60% das locações nas cidades são feitas de automóvel e todas elas têm menos de 2, 3 quilómetros. Que cai nesta questão. E naquela métrica de que é perfeitamente razoável fazê-la de outra forma. Que é a tal história que falam hoje, sim, das cidades de 15 minutos, que há quem diga que pode ter muitos problemas por causa de segregações, etc. Mas nós estamos ainda numa altura, o que nós queremos é que as pessoas aproveitem o cotidiano da sua vida para caminhar fazendo exercício físico, para andar de bicicleta, porque podem conectar com outros, passar por sítios que já não viam, apanhar essa aragem, não é? No rosto, que nos leva depois a chegar ao trabalho e estarmos ativos. Revigorados. E isso vai dar saúde. E o que é que falta, Paula? Falta cuidar das infraestruturas. Mas há um problema que é aquilo que as pessoas vão poder utilizar, portanto falta cuidar eventualmente. Sim, a palavra certa que diz é cuidar. Nós deixamos de cuidar as cidades e nós hoje precisamos de autarcas, por exemplo, que os autarcas são extremamente importantes na relação com as pessoas que habitam, com as pessoas que trabalham, não é? Com as pessoas locais. E nós precisamos de cuidar da cidade como da nossa casa. Precisamos de dar-lhes bancos com costas, porque os idosos precisam ter costas nos bancos, não é só como a arquitetura, que às vezes coloca bancos só assento. Nós podemos ter bancos só com assento para os jovens, mas temos de ter com encosto para os menos jovens. Precisamos de ter um conjunto de mobiliário urbano que seja mais amigo do idoso, que cada vez está até mais tarde. É importante referir que nós estamos com mais de 50% já de pessoas com mais de 65 anos, que temos tendencialmente uma sociedade muito envelhecida, temos pessoas com deficiência, com muitas incapacidades, mas todas elas têm o direito à cidade. O direito à cidade é o direito a ter vida na cidade. E então nós precisamos de cuidar, precisamos de criar nas calçadas percursos confortáveis para que possam andar sozinhas até mais tarde possível. Já não digo de uma senhora tacão alto, nem levar um carrinho com um bebê, imagino, que são coisas básicas, mas que percebamos... Aquela velha questão da calçada portuguesa. A calçada portuguesa, mas a calçada portuguesa hoje pode ser trabalhada e integrada com um percurso mais confortável de outro material, que não é calçada portuguesa, porque as pedrinhas fazem movimentos muito grandes e começam a soltarem-se, e nós hoje não temos os pedreiros que tínhamos antigamente, não temos recursos, não temos pessoas para trabalharem nessa natureza e nessa arte. E, portanto, há aqui um conjunto de situações que é arrumar o mobiliário da cidade, arrumar para o canto, não é? Colocar mais luz na cidade, pintar mais a cidade para ser menos escura, cuidar do lixo, cuidar daqueles sítios que são obscuros, que são escuros, que podem ter pessoas com outro tipo de situações que nos levam a criar esta ideia de termos alguma insegurança, sem, contudo, ser uma insegurança propriamente dita, mas que fugimos... Quase inconsciente. Pormos flores na cidade. E atenção, há flores na cidade que não precisam de água. Nós temos que cuidar dos jardins da nossa cidade. Pôr os arquitetos paisagistas a estudarem. Isto é cuidar. Estudada que suporta nós estudamos. Nós somos pessoas, há muita gente em Portugal com capacidade técnica para dar soluções, para planear as cidades mais felizes. E temos que cuidar de cidades mais felizes, que permitam esta mobilidade mais humanista, que por outro lado vai descarbonizar, e estaremos simultaneamente a lutar contra as alterações climáticas e contra o aquecimento global, que é um dos problemas maiores que vamos ter nas próximas décadas. Nós vamos atingir em alguns sítios mais de 10 graus Celsius, que é impensável viver a não ser dentro do automóvel, realmente, com ar-condicionado. E, portanto, nós temos aqui que lutar, não é só ter carros elétricos, porque o carro elétrico ocupa espaço. Nós temos que ter espaço para as pessoas. E, portanto, temos que ter uma revolução de desenho novo na cidade. Precisamos de pessoas com mais cultura. Estes podcasts, toda a comunicação social,
é absolutamente determinante na literacia dos cidadãos. Eu diria que o que é mais importante é chegarmos a cada cidadão com estas novas ideias e explicarmos com tempo, que não é propriamente nestes 15 minutos, qual é o impacto de uma cidade que é possível caminhar, que é possível andar de bicicleta, que é possível andar a pé, na saúde, faça uma cidade em que andam todos de carro, estão todos nervosos e ficam horas e horas sozinhos, isolados, a queixarem-se do tráfego. Sim, a razão do tráfego. E a estragar o planeta que nos vai matar a todos, entretanto. Paula, e o espaço ou o lugar que a mobilidade suave tem nesta idealização ou neste caminho que é progressivo? Tem vindo a crescer de forma paulatina e mais arrojada na minha perspectiva, porque há 20 anos que faço diagnósticos e que faço caracterizações a muitas cidades portuguesas e sei o que eram há 20 anos e o que são hoje em termos de acessibilidade, portanto em termos de eliminação de barreiras. Não tenho dúvida que temos um salto muito grande, mas também posso dizer que sei que, por exemplo, do Tejo para cima, para o norte, há uma preocupação muito maior na qualidade do ambiente urbano, na qualidade do cuidar até chegar à Flor, que não vejo da mesma maneira até chegar ao Algarve, não é? E, portanto, também gostava de dizer que não está aqui em causa milhões de euros. São questões cirúrgicas, de planeamento tático, que se pode melhorar aqui. Por exemplo, todos os dias se colocam caixotes de lixo em cima dos passeios, esses caixotes de lixo vão impossibilitar os cidadãos com mais vulnerabilidade de caminhar nesse passeio, porque interrompem o sistema de continuidade. Não se pode fazer isso, como todos os dias se colocam árvores no meio dos passeios, como todos os dias se colocam sinais de trânsito no meio dos passeios. Portanto, há um conjunto de preocupações que nós podemos fazer já de seguida, que não custa dinheiro, é saber o que deve ser feito e o que é mal feito. Depois há questões que sim, que são questões mais antigas, que exigem alguma obra, e essas podem ser quantificadas por quem sabe, para mostrar aos políticos quanto é que custa efetivamente melhorar esses espaços públicos para os tornar mais suaves. Mas também lhe posso dizer que tem havido financiamentos para eliminar essas barreiras e para transformar esses espaços públicos em espaços mais amigáveis. Agora, uma coisa é certa, não se pode continuar a fazer mal, e portanto nós temos que trabalhar em várias plataformas e também em várias escalas, não é? O que é preciso, sinceramente, é que todos saibam que nós podemos fazer a diferença de uma sociedade muito mais saudável através daquilo que é a qualidade do ambiente urbano, a qualidade do espaço urbano. E temos que passar... com a tal promoção da mobilidade. É a promoção da mobilidade. Diminuição das emissões de andar gases, mais etc. de bicicleta, andar mais a pé, e também outra coisa, não é só caminhar, é aprendermos a desenhar espaços para permanecermos. A cidade não é feita só de pessoas que caminham, é feita das pessoas que estão em pausa. Reparem como na música, o jardim, a praça, o banco, vamos beber um café, vamos comer umas sandes, saímos do escritório e não queremos comer no restaurante porque até hoje nem todos podem, que é muito caro. Trago uma lancheira, vou comer no Norte da Europa, ao jardim, vou conectar com outros que também trouxeram a marmita e vão comer no jardim, porque tenho aquela hora para estar a apanhar vitamina D. É importante saber, um refém, um recluso em Portugal tem que estar 2 horas de espaço público por dia para ter uma saúde razoável. É obrigatório um preso, um presidiário, estar 2 horas. Uma criança sabe quantas horas é que está por dia no espaço público a apanhar vitamina D? No Porto e em Lisboa, nas áreas metropolitanas, chega a estar 20 minutos. Mas isso é assustador. É, só que somos nós pais que fizemos isso com os nossos filhos. Nós damos tanta disciplina, damos tantos trabalhos a mais, damos tantas atividades que não nos deixamos brincar ao ar livre. Depois somos obsessivos com o medo da cidade, quando não se consta de raptos em Portugal. Há 1, 2, 3, 4. Esse medo aumentou. E esse medo aumentou, mas aumentou sem razão por isso. Portanto, nós, para tirarmos este medo aparente da mente das pessoas da nossa idade e da minha idade, temos usufruir a cidade. Temos que usufruir nós pais temos que voltar a andar de bicicleta, nós pais temos que voltar a andar a pé, nós temos que levar os miúdos à escola a pé, temos que deixá-los brincar no espaço público, temos que proibir zonas de atravessamento nos bairros, que os automobilistas de forma gradual percebam que se forem por ali vão demorar muito mais tempo. Portanto, há formas técnicas com sinalização, com brinquedos gigantes que se põem nas ruas para se tornarem ruas mais de coexistência, é mesmo isso, com floreiras, etc., que façam acalmar
o stress da cidade e acalmar o tráfego. O carro não é proibido, mas ele ao fim de passar 2, 3 vezes lá vai perceber que aquele não é o caminho para ele, que ele quer ir mais rápido. E liberta-nos esse espaço a custo zero. Para quê? Para nós brincarmos na rua, jogarmos a bola na rua, andarmos de bicicleta, irmos para a escola a pé ou a brincar. Paula, para fecharmos esta nossa conversa, pedi-lhe, neste tema das cidades saudáveis, que me dissesse uma em Portugal que possa servir de inspiração para as outras. Olha, eu não consigo dizer-lhe isso, porque eu trabalho com muitas câmaras. Mas então vou passar a fronteira, mas quero dizer que em Portugal, desde Braga a Guimarães, o próprio Porto, Viana do Castelo, Viseu, Santarém, até chegar a Vila Moura, que é um lugar que eu desenho há muitos anos, são cidades ou pequenos lugares que têm feito muito trabalho para devolver espaço aos cidadãos. E atenção, estou a falar cidadãos, não peões, porque um peão está sempre em movimento. O cidadão pode ser um peão que descansa. Pronto, isso é importante. Se eu juntasse bocados destes territórios que acabei de enunciar, eu poderia ter uma grande cidade magnífica, quase igual à cidade de Pontevedra, que é logo lá em cima na Galiza, onde tem um Presidente de Câmara que é médico, que está há 30 anos num partido que criou, portanto não é dos partidos tradicionais, porque conseguiu mostrar aos cidadãos que ele, sendo autarca, sendo político local, conseguiria ter uma cidade muito mais saudável. Ele conseguiu fazer ao longo de 30 anos estudos que demonstram quem é que tomava medicação, quem é que estava cheio de stress, quem é que andava todo nervoso, e onde hoje, ao fim de 30 anos, as pessoas estão melhores, onde a cidade não tem uma morte no espaço público, onde nós temos em Portugal cerca de 800 pessoas em Portugal morrem por ano na estrada. E nos espaços públicos são centenas de pessoas, porque as nossas cidades estão preparadas para o veículo automóvel e há muitos acidentes rodoviários, em particular em meio urbano. Ele conseguiu, desde que está lá, reduzir as mortes para zero, é a cidade zero mortes, conseguiu ter as pessoas a conviverem, não proíbe o tráfego automóvel, mas tem ruas e ruas e ruas e ruas que o carro só passa pela largada de passageiros para deixar as pessoas ou as compras. Tem uma cidade que não tem um shopping, tem comércio tradicional, em que as pessoas andam todas no sistema público da escola, em que vão ao sistema público da saúde, mas em que ele criou caminhos e caminhos com estrutura verde e abrindo a água, e tem corredores hoje fantásticos com comércio tradicional lindíssimo, e onde as pessoas conhecem todas. E é uma cidade já grande. Portanto, eu acho que ele mostrou a todos nós, com prémios mundiais, que quase sem dinheiro é possível mudar a mentalidade de uma cidade e ter uma cidade mais humanizada. Fica esse desafio para ir visitar Pontevedra à Galiza. Paula, muito obrigado. Obrigada eu. Este foi mais um Moby Boom. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Tail House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco, volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.